Jogador do Fluminense entra na mira de rival da Série A. A gente vai trazer tudo isso no detalhe para você. Nesse vídeo, vamos falar bastante da partida entre São Paulo e Fluminense amanhã, segunda-feira, às 8 da noite, lá no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E também temos informações sobre o Sampaio Corrêa, adversário do Fluminense na Copa do Brasil, para atualizar você, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo aqui, deixa o joinha, confere se você já está inscrito aqui na Central. Se não tiver, aperta o botão de se inscrever, aperta o sininho para não perder nada do que a gente posta aqui, conteúdos diários sobre o Fluminense. E vamos para as notícias. Vamos falar sobre o Sampaio Corrêa, que é adversário do Fluminense na Copa do Brasil. A gente lembra, né? Teve já o primeiro jogo, foi lá em Cariacica, o Fluminense venceu por 2-0 a equipe maranhense. O jogo foi lá no Espírito Santo porque o Sampaio Corrêa, que era o mandante da partida, acabou negociando, né? Vendeu o seu mando de campo para a partida ocorrer por lá. Portanto, o Fluminense ganhou de 2-0 esse primeiro jogo fora de casa. E aí vai ter o jogo da volta ainda no dia 22 às 7 da noite, né, dia 22 é uma quarta-feira, que é o jogo da volta lá no Maracanã, para definir a classificação. O Fluminense pode perder até por um gol de diferença, que passaria de fase. Se for 2 gols de diferença, disputa de pênaltis. Vamos lá, a situação do Fluminense está encaminhada na Copa do Brasil. O Fluminense tem que aprontar muito, né, para não se classificar para a próxima fase. E o Sampaio Corrêa, né, que precisaria fazer essa zebra fantástica aí para cima do Fluminense, não vem bem na Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Ele segue sem vencer na competição e perdeu mais uma partida, né? Você já tinha empatado com o Figueirense, perdido o jogo anterior, agora o Sampaio Corrêa perde para Tombense, tá? Jogando fora de casa, na Minas Gerais. Sampaio Corrêa foi enfrentar Tombense e tomou um gol do Mikael nos acréscimos, estava aos 95 de jogo e perde por 1-0 essa partida, segue sem vencer na Série C. Esse é o cenário, o panorama do adversário tricolor na Copa do Brasil. Eu estou muito confiante, muito tranquilo de que a gente vai passar de fase com facilidade até, tá? O Fluminense vence o primeiro jogo, apesar de eu não gostar da atuação do Fluminense, a gente venceu, abriu 2-0 ali contra o Sampaio, então ficou uma situação mais tranquila, né? E aí, para jogar no Maracanã dia 22, o Fluminense tende a ganhar de novo essa partida e passar de fase tranquilamente. Quero saber a sua opinião, claro. Está apreensivo contra o Sampaio Corrêa? Porque eu não tô. Mas deixa nos comentários aqui pra gente trocar aquela ideia. Vamos falar então agora um pouquinho de São Paulo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense voltando a campo por essa competição, né, depois de ter empatado contra o Atlético Mineiro, um jogo muito triste, né, porque o Fluminense faz um primeiro tempo interessante, abre 2-0 para cima do Galo e acaba cedendo o empate em 2-2, 2 gols do Eduardo Vargas, o chileno, e a gente acabou saindo sem essa vitória. No meio da semana, todo mundo sabe, o Fluminense venceu o Colo-Colo lá no Chile. Central Fluminense teve, inclusive, né, lá em Santiago para buscar essa vitória para vocês. A dupla pé quente aqui da Central buscou essa vitória para vocês. E agora, amanhã às 8 da noite, lá no Morumbi, o Fluminense vai enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão. Detalhe importante, tá? O Fluminense, desde que o time titular voltou, né? Que a gente lembra que teve aquele time do Marcão jogando os primeiros jogos. Depois que o time titular do Fluminense voltou no ano, o Fluminense ainda não conseguiu vencer 2 partidas consecutivas. Então, se ganhar o São Paulo amanhã, vai ser finalmente, né, na temporada, conseguindo vencer a 2ª partida consecutiva. E justamente por conta dessa oscilação, dessa fase ruim, a gente pode dizer que o Fluminense vive em 2024, apesar da vitória no último jogo, que a galera lá do Grupo Globo não está muito confiante na vitória do Flu. Eles fizeram, como eles sempre fazem, aquele bolão antes da rodada, né, palpitando nas partidas, e olha a surra que eles deram pro São Paulo contra o Fluminense, tá? Todo mundo votou em vitória do São Paulo. André Lofredo, Alex Escobar, Carlos Mansur, Espião Estatístico, Felipe Diniz, Jéssica Seiscan, o sobrenome ali eu não peguei direito não, mas a Jéssica, o Rodrigo Coutinho também votando na vitória do São Paulo, e o único que votou em empate foi o Thiago Medeiros. Ninguém tá apostando na vitória do Fluminense contra o São Paulo. Pra galera mais supersticiosa, né, boa notícia, porque em geral quando tem a surra dessas aqui, por exemplo, tá 7-1 São Paulo, né, aí o Fluminense ganha o jogo, né? O pessoal brinca muito com isso. Olha, eles zicaram aqui o Fluminense e tal. Mas eu não acredito muito nessa história, não. Acho, tá, que a partir de amanhã, aí sim, o São Paulo é favorito, tende a vencer o jogo. Mas claro, o Fluminense pode fazer uma boa partida, voltar a ser o Fluminense que a gente conheceu, né? Que a gente se encantou, mas que tem tempo que a gente não vê em campo. E vencer o São Paulo nesse jogo.
mas acho que o favoritismo tá com o São Paulo sim, né? Vou ter que concordar com a galera do Grupo Globo e eu espero, né, que o Fluminense calhe a minha boca e calhe a boca deles também, é claro. E vamos falar um pouquinho então da provável escalação do Fluminense que deve entrar em campo nessa partida, mas antes eu quero rapidamente lembrar você que tá aqui nos assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, né? Por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o Flu na palma da sua mão. Então corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link, aperta o botão seguir lá no topo direito e vem fazer parte do nosso canal. Beleza? Vamos falar um pouquinho então da provável escalação do Fluminense para esse jogo de amanhã, porque o jornalista José Ilan trouxe algumas informações importantes, né? A gente sabe que o Paulo Henrique Ganso está suspenso para esse jogo, não vai poder atuar, assim como o Douglas Costa, que sentiu uma lesão lá contra o Colo-Colo no Chile, também não vai a campo pelo Fluminense, né? E aí tem as opções do Fernando Diniz para isso, né? No lugar do Paulo Henrique Ganso deve atuar o Alexander, o Lima avança para jogar um pouquinho mais como meia articulador, dupla de volantes entre Martinelli e Alexander. Vale lembrar, Renato Augusto, que é o substituto natural do Paulo Henrique Ganso, está machucado, então aí o Fernando Diniz opta por botar o Alexander no meio e avançar um pouquinho o Lima. A situação da vaga do Douglas Costa é um pouquinho mais complexa, né? Porque vamos lá, em tese, qual era o time titular do Fluminense? Ele tinha o Keno e o Samuel Xavier na direita. Aí o Keno machucou, o Marquinhos entrou lá na frente. Só que agora o Samuel Xavier machucou e o Fernando Diniz optou por jogar o Marquinhos para lateral e avançar, né, e colocar lá na frente o Douglas Costa. E agora não tem mais o Douglas Costa. Então o Fernando Diniz tem duas opções aqui nessa situação. Ou ele coloca o Guga na direita e avança novamente o Marquinhos, né? Volta para o padrão, digamos assim, com o lateral ali na direita e o Marquinhos como atacante lá na frente. Ou ele pode colocar o Keno lá na frente e manter o Marquinhos na lateral direita, né? Vai depender ali também muito da questão física do Keno. A gente lembra, o Keno tá há bastante tempo sem jogar, ele se machucou depois do segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Já tem mais ou menos aí uns 2 meses que o Keno tá sem atuar, ainda não voltou, né? Chegou a ser relacionado no último jogo, mas não ganhou minutos ainda. Para começar de titular, eu acho que é uma opção um pouquinho mais, como eu posso dizer, arriscada e eu diria que corre um pouco mais por fora nessa situação. Só que o Guga é um jogador que não tem tido tanto prestígio com o Fernando Diniz, né? Justamente nesse jogo contra o Colo-Colo, quando o Douglas Costa sente e pede para sair, eu logo ali no estádio já pensei, pô, vai entrar o Guga, né? Vai botar o Guga ali e vai avançar o Marquinhos. E o Fernando Diniz, ele opta por colocar o Alexander nesse time, mantém o Marquinhos na direita e avança o Lima para fazer a função do Douglas Costa. Até me surpreendeu um pouquinho na hora, mas mostra que o Guga tá meio sem prestígio com o treinador. Ele até entra no segundo tempo, né? E entra muito mal. O Guga entrou muito mal naquele jogo, não atrapalhou nossa vitória, mas entrou mal na partida. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas tem essa dúvida na cabeça do Fernando Diniz, né? Quem entra nessa vaga do Douglas Costa, né? Pode ser o Guga, e aí avança o Marquinhos, que é a opção que eu prefiro, apesar do Guga não estar bem. Eu prefiro o Marquinhos mais perto do Guga. Ele vem jogando bem nessa temporada, chuta bem, é uma das nossas principais peças, eu quero ver ele mais perto do Guga. E botar o Guga ali na direita, ou botar o Keno, né? Tá ainda voltando de lesão nessa fase, né? Já tá disponível, mas ainda sem ritmo de jogo. E aí manter o Marquinhos na lateral direita. E outra dúvida que o Fernando Diniz tem é porque 2 jogadores podem acabar sendo poupados, né? O Marcelo e o Felipe Melo. A gente sabe das questões físicas, das limitações que eles têm, ainda são ainda um pouco uma dúvida para esse jogo, podem acabar sendo preservados pelo treinador Fernando Diniz, até porque a gente lembra, né? Quinta-feira tem Copa Libertadores da América, tem Fluminense e Cerro Porteño, jogo em que o Fluminense pode inclusive já garantir matematicamente a sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Então, se o Felipe Melo não jogar, a tendência é que o Antônio Carlos seja o titular ali na posição, assim como se o Marcelo não jogar, a tendência é que o Diogo Barbosa entre por ali. Eu quero saber de você, tricolor, tá otimista para a partida de amanhã entre São Paulo e Fluminense? Acha que a gente consegue arrancar uma vitóriazinha lá no Morumbi? Deixa o seu comentário aqui pra gente trocar aquela ideia. Tem clube da Série A interessado em jogador do Fluminense, em mais um jogador do Fluminense. A gente vai te contar tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, rapidinho, deixa eu dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo
contando o seu nome e de onde você nos assiste, que a gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Manuel de Guarapari, no Espírito Santo, pro Antônio de Laguna, em Santa Catarina, pro Vaguinho de Resende, no Rio de Janeiro, JN do Rio de Janeiro, Jesus Esteves, lá de Cuiabá, pro Robson de João Dourado, na Bahia, e pro Laerte de Ituiutaba, Minas Gerais. Um abraço pra galera e o convite, claro, né, pra você que tá assistindo. Quer um salve, um abraço citando o seu nome? Manda aí o teu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar um pouquinho sobre esse interesse de clube da Série A em jogador do Fluminense, porque a Itatiaia Esporte traz pra gente que o Cruzeiro demonstrou interesse no atacante Keno. Falei ontem em vídeo aqui que o Cruzeiro tinha, né, demonstrado interesse, tinha chegado a tentar abrir conversas com o goleiro Fábio para repatriá-lo, né, ele que é um grande ídolo lá do Cruzeiro, o Cruzeiro mudando de dono, agora é o Pedrinho do Supermercado BH, que é o dono da SAF do Cruzeiro, tentou, né, levar o Fábio para lá, mas o Fábio não quis por gratidão ao Fluminense, que apostou, investiu nele, mesmo após os 40 anos, depois dele ter sido chutado lá pelo Ronaldo Fenômeno. Agora o Cruzeiro aparece interessado em mais um jogador do Fluminense, que é o atacante Keno, né? Comentei um pouquinho antes aqui no vídeo, o Keno é um jogador que em tese era titular do Fluminense, ano passado ele é titular, esse ano ele começa como titular também, mas depois das lesões o Marquinhos entrou muito bem na posição, então hoje eu não sei se eu consigo apontar e falar, olha, o Keno é titular, tá todo mundo disponível, o Keno é titular. Eu acho que não, acho que o Marquinhos joga de titular no lugar dele. Mas é um jogador, uma peça importante ali pro esquema, né, pro sistema de jogo do Fernando Diniz, é um jogador que o treinador gosta e que, enfim, é uma peça essencial. Não vejo, tá, o Fluminense liberando o Keno, né, já saiu inclusive informação sobre isso, mas não tem interesse em liberar o jogador, o Keno faz parte dos planos do Flu. Vale lembrar que no começo desse ano ele estende o seu contrato até o final de 2025 com o Tricolor, então tem mais 1 ano e meio aí de contrato. Só que já apareceu, né, várias notícias de clubes interessados no Keno. Atlético Paranaense, Vitória, agora o Cruzeiro também. Então é uma situação um pouquinho diferente, né, porque, pô, por que tá aparecendo tanto time interessado? Será que o empresário do Keno tá oferecendo ele para outros clubes? Se sim, por que isso está acontecendo, né? Bom, vamos falar aqui do que a gente sabe, que é o Cruzeiro demonstrando interesse. Até o momento, nada avançando nessa situação e o Fluminense não tem interesse em liberar o jogador, então a tendência é que o Keno fique no Flu, apesar desse interesse do Cruzeiro, e eu acho positivo isso, tá? Por mais que o Keno venha oscilando, o Keno tenha já sua idade avançada, eu enxergue que ele já está caminhando para a reta final da sua carreira, para uma curva descendente, no momento, eu tô gravando esse vídeo dia 12 de maio, o Fluminense não contratou ninguém para substituir ele, o Keno, né? Tem o Marquinhos, tem o Douglas Costa, que se machuca bastante, mas isso aí é o elenco hoje. Se o Keno sair, pra mim tem que trazer um outro jogador ali pra suprir. A gente não tem esse cara ainda. Então, justamente por isso, eu não liberaria o Keno. Se lá no meio do ano aparecer a oportunidade de trazer um atacante de lado, de qualidade, com mais vitalidade, e, enfim, o Fluminense consiga fazer isso, aí beleza, pode liberar o Keno para jogar em outro clube. Eu sou muito grato pelo que o Keno fez, principalmente na final da Libertadores, né? 2 assistências, é um cara que tá marcado na história do Fluminense, mas tá já oscilando tecnicamente e fisicamente com a camisa tricolor. Essa é a maneira que eu enxergo, que eu penso, e eu quero saber, claro, de você que tá aqui nos assistindo. Keno, vale a pena liberar ou o Fluminense tem que manter esse jogador? Deixe seu comentário aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!